Olá, tudo bem com você? Sinta-se abraçado. A quem você tem dado ouvido? Que vozes você tem se permitido carregar ao longo da sua história? A quem é que você tem dado atenção? Que palavras, que pessoas têm sido realmente relevantes na sua vida e você tem se permitido carregar essas pessoas ao longo da sua estrada de vida? Gostaria de convidá-lo a ir até o nosso canal no YouTube, a estar inscrevendo-se lá, Helenise de Lima Ramos Oliveira, clicando no sininho para receber as notificações e deixando lá uma palavra, uma frase que sintetize um pouquinho de como é que tem sido o ouvir as histórias, o que isso tem somado de significativo para a sua vida. Bem, a história de hoje fala de uma garotinha nascida em 1969. Em 1973, ela ingressa na Escola Adventista de Monte Belo, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Nesta oportunidade, era diretora e professora da escola a professora Ruth Braff. E a professora Ruth Braff forma um grupo seleto de alunos para cantar, para fazer parte das programações, e esta garotinha então é convidada. Passaram-se alguns anos e haveria uma programação enorme em face do aniversário da escola. Então a professora chama essa garotinha e diz: eu tenho aqui para você um monólogo. E eu recordo até hoje a primeira frase do monólogo, que iniciava assim: ufa, que vida! Quando a professora Ruth chama, ela diz assim: você deverá decorar. Eram 2 laudas, era bastante coisa para decorar para uma garota, mas eu desejo, disse a professora Ruth Braff, que você fique tranquila. Durante o tempo da apresentação, você ficará sentada, apresentando o monólogo, em uma cadeira que ficará bem com fronte àquele cortinão imenso que nós temos lá no nosso local de apresentações. Vai acontecer assim: você vai se posicionar e eu já estarei lá, atrás da cortina. Num primeiro momento, eu não entendi. Como assim atrás da cortina? Então, ela explica: eu ficarei ali, porque se você esquecer uma palavra, uma expressão, eu estarei ali para assoprar. E vai ficar tudo bem e você vai dar conta, creia nisso. Era incrível. Ela nos desafiava, mas sempre tinha uma forma de nos deixar acomodados, tranquilos, cientes de que nós daríamos conta daquilo que ela havia proposto. Chegou o grande dia da apresentação e a garotinha estava lá sentada. Entre uma pausa e outra do monólogo, vez por outra, eu percebia o assoprar da próxima palavra da professora Ruth Braff por detrás da cortina. Até hoje, eu carrego marcas extremamente significativas, porque optei em tê-la como uma voz que eu carrego ao longo da história da minha vida. Existe um grande homem, já falecido, nascido em 1898 e falecido em 1981, chamado Joseph Murphy, PhD, escritor, palestrante, conferencista, tendo muitas formações acadêmicas, tendo livros traduzidos para inúmeros países, inclusive aqui no Brasil em 20 livros aproximadamente ele tem traduzidos, e um deles se chama O Poder do Inconsciente. E
o conferencista e educador Joseph Murphy revela neste livro algo muito curioso, que certa vez um pastor aproximou-se dele e disse: Joseph, eu vou lhe explicar como é que funciona o seu corpo, a sua mente. E neste livro ele traz esse relato. Ele diz que nesta oportunidade ele tinha um câncer de pele, já num estágio avançado, e num dado momento o pastor começa a contar a história de como é que aquele que fabrica o relógio cuida na fabricação. Primeiro ele idealizou, ele mapeou, então depois processa-se a criação. Mas junto com tudo isso, ele já aventa a probabilidade de que esse relógio possa sim estragar. E ele já tem em mente como fará para trazer esse relógio novamente à funcionalidade. Quando o pastor conta essa história a Joseph resolve criar uma oração. E essa oração ele começa a fazer sistematicamente, dia após dia, crendo que aquele Deus que criou a sua mente, o seu interior, pela sua graça e pelo poder que delegou a ele, pode sim, pelo seu esforço e boa vontade, trazer a restauração e a saúde novamente. Então o pastor lê para Joseph Salmo 139, versículo 14 em diante, que diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Então esse pastor, grande conhecedor como Joseph, reitera no seu livro O Poder do Subconsciente, grande conhecedor da área psicológica, chama Joseph e diz: Joseph, quando na Bíblia é escrito assim, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, quando no teu livro foi escrito tudo isso, então o pastor diz: esse livro refere-se à sua mente. Na sua mente foram escritos, foram pautadas todas as suas atitudes, todas as suas possibilidades, toda a sua força e empenho por restaurar a si próprio, por reescrever novamente a sua história, por fazer de novo a vida acontecer. Então, é nesse momento que Joseph entende que o poder da palavra, que aquilo que ele usar a favor de si próprio vai fazer diferença. E ele conta no livro, vocês poderão estar pesquisando sobre, se alguém tiver interesse eu posso passar o PDF desse livro. Ele descreve que, após entender a lição daquele homem, que na vida dele foi como alguém que falou por detrás da cortina, e ele tomou posse daquela voz. Depois de um certo período de entender a proposta daquele pastor, ele cura-se do câncer de pele. Então ele começa a escrever sobre o poder do nosso subconsciente, das nossas palavras. Mas hoje eu gostaria de me deter basicamente no fato de que Joseph deu ouvidos a alguém que, ao chegar na vida dele, falou como se por detrás da cortina. Aquele homem fez um diferencial tão grande na vida deste homem, que tornou-se uma sumidade
na área das leis mentais e espirituais, que inspirou pessoas na sua época e que segue inspirando psiquiatras, psicólogos, terapeutas, educadores. Que pessoas você tem permitido que lhe assoprem por detrás da cortina da sua vida? Creia que ao dar ouvidos a boas palavras, a boas pessoas, a inteligência e a sabedoria, você estará se permitindo sim ter uma caminhada prazerosa. Desejo a você muita paz, amor e muita cautela ao elaborar e ao permitir que pessoas você escolherá para que estejam a falar por detrás da cortina da sua vida. Vá até o meu canal no YouTube, inscreva-se lá, Helenise de Lima Ramos Oliveira, que as histórias possam realmente fazer diferença nas nossas vidas. Amém.